É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Márcio de Lima Leite, presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Senhor Márcio, boa noite. Boa noite, Denise. Tudo bem? Tudo Prazer. bem? Obrigada pela sua participação. E vamos falar do balanço do setor, né? Recentemente, a ANFAVEA divulgou números até otimistas em relação à produção, crescimento de 9% no trimestre, só que a produção não veio ainda no mesmo ritmo. Ela teve uma expansão de apenas 0,4%. E eu já começo falando de um dos desafios da produção doméstica, que é a entrada dos importados, não é? É uma conjunção de fatores, né? Quando falamos de produção, é um equilíbrio entre mercado interno, exportações e importação. E, de fato, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento significativo das importações, uma redução das exportações e o mercado interno com crescimento. Nós temos aí uma queda das exportações da ordem de 28%. O Brasil exporta basicamente para México, Argentina, Colômbia e Chile. E tem questões, inclusive, de relacionamento. A Argentina já vive uma crise que há bastante tempo vem prejudicando o setor. Mas faltam mais acordos, uma relação maior entre os países, não é? De fato, o Brasil precisa avançar nas exportações, né? Pegamos o México como exemplo. O México tem mais de quase 50 acordos comerciais. Então, o Brasil ainda continua ali caminhando ali com menos de 10 acordos e isso acaba dificultando bastante as exportações, porque, um exemplo, a Colômbia. O Brasil tem cotas para exportar para a Colômbia e a Colômbia tem livre comércio e tem acordos com outros países que conseguem colocar os seus produtos através desses acordos comerciais, desses acordos internacionais. Agora, senhor Márcio, na inauguração da nova sede da ANFAVEA, que foi na semana passada, no mesmo período que foi divulgado o balanço, o presidente Lula, que tem uma relação direta com o setor, ele foi metalúrgico, exatamente no setor automobilístico, ele primeiro pediu que o setor volte a ter o Salão do Automóvel, né, que para ele é importante a divulgação das marcas, os negócios que podem acontecer, mas ele cobrou produtividade, né? Questionou a questão, por exemplo, do carro popular. E eu queria saber exatamente o que vem acontecendo, porque o histórico mais recente do setor automobilístico é de dificuldades, teve a pandemia, teve a falta de componentes, depois a crise interna do país, perda de poder de compra, aumento dos juros, uma série de fatores. Mas a gente viu ao longo do tempo que o setor ele foi perdendo espaço. Nós tivemos aí, talvez, uma situação mais emblemática, a saída da Ford do país, não é? O caso específico que você mencionou é uma empresa que continua investindo muito no Brasil, muito em pesquisa, desenvolvimento, engenharia. E o que acontece, houve de fato um impacto no mercado brasileiro nos últimos anos, mas esse investimento que o Brasil está recebendo neste momento, nós estamos falando de mais de 125 bilhões de reais que foram anunciados agora recentemente. Então, o Brasil é um país muito promissor, o mercado é um mercado que esse ano, o primeiro trimestre, já apresentou um crescimento de 9%. O Brasil retoma com uma expectativa bastante positiva e é fundamental para isso, questão de taxas de juros e tudo mais. E em relação ao veículo de entrada que você se referia, essa é uma questão de mercado. À medida que os juros baixam, que a taxa, os custos de financiamento começam a ficar mais atrativos, os consumidores voltam às compras. Então, é o que está acontecendo. Então, os consumidores estão voltando às lojas, voltando às compras, e esse mercado ele dá sinais de recuperação. Agora, tem a questão do preço, efetivamente, em relação à renda do brasileiro. O brasileiro gosta de ter veículo, ainda uma boa parte, pelo menos. Os jovens têm até uma certa mudança de perfil. Muitos não querem carro. Aí tem a questão das locadoras, depois dos aplicativos, que eu também quero que o senhor fale. Mas o preço de entrada ficou muito caro para se ter o primeiro veículo, talvez por incorporação de novas tecnologias, exigências de segurança, tem a questão da tributação. O senhor tem alguma expectativa de aumento de produtividade nesse sentido, que o setor possa oferecer carros mais acessíveis, carro novo? O que aconteceu, de uma forma geral, com o preço dos veículos,
Houve uma inflação global muito significativa nos últimos anos, principalmente em decorrência da pandemia, e isso elevou bastante o custo de produção no mundo, não apenas no Brasil. Mas o preço, a gente tem que fazer uma combinação entre o preço e o custo de financiamento, a taxa de juros, porque 70% da média histórica do setor é de venda financiada. Então, pagar 30% de custo de financiamento ao ano é, de fato, uma cifra que acaba distanciando o consumidor da sua primeira aquisição. Mas um exemplo, esse carro de entrada na época do primeiro veículo, ainda na época do presidente do Itamar Franco, se a gente analisar esse carro corrigido apenas pela inflação, ele hoje custaria quase R$90 mil. Então, nós temos vários automóveis abaixo desse valor, além das tecnologias que foram incorporadas, como você mencionou, questão de conectividade, de segurança veicular, de eficiência energética, ou seja, todo o pacote de tecnologia, e ele ainda é um valor menor do que aquele no lançamento do carro popular. Agora, o custo de financiamento de juros, de fato, tem afastado esse consumidor das lojas, mas e agora eles estão retornando em função desse cenário mais favorável. Talvez até a renda do brasileiro não tenha acompanhado essa questão de aumento de preços também, ficou mais distante. No ano passado, a participação aí de financiamentos ficou na faixa de 30%. O senhor vê condições de um barateamento maior do financiamento para aquisição de veículos, até por essa preocupação toda que se tem com a continuidade ou não dos cortes da taxa básica? O custo de financiamento ele vem caindo por várias razões. A primeira delas é, sem dúvida, a taxa de juros, a taxa Selic, que havia uma expectativa de encerrarmos o ano em torno de 9%, 9,5%. Então, estávamos beirando 15% de taxa Selic. Além disso, nós temos, por exemplo, um novo mecanismo, que é o Marco Legal das Garantias, que é uma desjudicialização, um acordo que o consumidor faz ao comprar o seu veículo, que dá mais segurança para o crédito. Então, com isso, cai a inadimplência, cai o custo de financiamento e os bancos passam a ofertar mais créditos, inclusive com competição entre si. E isso acaba colocando novamente o consumidor no jogo. E esse consumidor é o mesmo que foi para o carro mais antigo, o carro com mais de 12 anos de uso. Houve um aumento muito grande da aquisição desses veículos mais velhinhos, chamamos, e esses agora estão de volta para um novo mercado que se abre, inclusive, os veículos de entrada. Agora, voltando à questão dos investimentos, o senhor lembrou dos 125 bilhões que são previstos até 2032, 60 bilhões já em 2024. Isso daí seriam investimentos das várias montadoras instaladas aqui no Brasil. Agora, seria na modernização e incorporação. E eu queria falar dos programas também que tem como foco a questão ambiental. O setor automobilístico é muito foco aí de reclamações, por exemplo, em relação à emissão de gases e tudo mais. Qual o tipo de modernização que nós devemos ver na produção local? Quando falamos de questões ambientais, nós temos que separar em duas situações. Primeiro, o setor automobilístico, não apenas no Brasil, no mundo, ele tem, nos últimos anos, se dedicado bastante à questão da descarbonização. O maior investimento das montadoras, dos fabricantes, tem sido na descarbonização em questões ambientais. Isso acontece aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, em qualquer lugar. E o Brasil tem tomado uma posição bastante de vanguarda em relação a essa questão da descarbonização. Agora, o que acontece, de uma forma geral, é que os investimentos, se pegarmos 10 anos, em 2013, 2012, havia um investimento maior para aumento de capacidade. O mercado sinalizava para 4,5 milhões de unidades comercializadas por ano. Hoje nós estamos na faixa de 2,5 milhões. Então, o mercado, ainda há uma capacidade ociosa uma capacidade ociosa grande no mercado. Então, esses investimentos, eles vêm principalmente para novas tecnologias,
descarbonização, eficiência energética, pesquisa e desenvolvimento. Então, são investimentos nesse salto tecnológico que a indústria automobilística tem dado, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E agora, em relação aos modelos elétricos, a China entrou no mercado local com uma concorrência em termos de preço, não é? Ela tem preços mais competitivos, que eram carros muito caros, distantes mesmo do bolso do consumidor. Como é que vai ser a adequação do mercado a isso? O mercado ele tem sido bastante competitivo. O que a gente coloca é que o mercado deve competir com produção local. Então, essas empresas que estão chegando no Brasil, elas são muito bem-vindas, porque elas estão trazendo produtos, mas com planos de investimento no Brasil. Então, na medida que se investe no Brasil, tem os efeitos na cadeia de autopeças, na cadeia de suprimentos, o desenvolvimento de fornecedores, empregos qualificados, mas também tem um outro lado do custo do Brasil. Se produzir no Brasil tem um custo, e esse custo ele acaba colocando os fabricantes com os mesmos desafios. Então, nós temos um terreno fértil para a produção, para a competitividade, sim, mas também temos os desafios de produção local e esses fabricantes também terão os mesmos desafios. Então, isso acaba evoluindo em questões tecnológicas e os preços também, os custos, mais do que os preços, os custos tendem a ser nivelados no mesmo patamar. E a China, sem dúvida, um grande produtor de carro elétrico. Eu agradeço muito a participação de Márcio de Lima Leite, que é presidente da ANFAVEA, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Senhor Márcio, muito obrigada mais uma vez. Uma boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Com vocês.